Olá, é sempre um prazer para nós estarmos aqui na nossa sala de café e fé. Interessante que eu estava entrando no hospital e alguém que estava sentado ali na entrada disse, café da manhã? Eu percebi que era comigo. Eu disse, café e fé. Aí eles, é mesmo. Café e Fé é um programa muito interessante. Eu tenho sido abençoado com a mensagem do Café e Fé. E é isso o nosso objetivo. É proclamar o Evangelho sem aquele entrave da religião, do peso da religião, mas o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que salva a gente dessa maneira rude e mesquinha que muitas vezes vivemos nesse mundo, quando nós tratamos das insondáveis riquezas de Cristo, que nos libertam da tirania do pecado, dos medos, das ansiedades. E é esse o nosso objetivo, é que você conheça aquilo que traz leveza à nossa vida. Assim, os links das nossas redes sociais estão aí na tela para que você possa conhecer mais do nosso material e também participar, porque você é nosso parceiro, nosso aliado aqui, e nós contamos com a sua participação no sentido de orar. Eu sei que muita gente fala de oração como algo muito até corriqueiro, mas oração é uma grande luta. É mais fácil trabalhar, é mais fácil pregar do que orar. Oração exige muita concentração da nossa mente e uma batalha muito forte com os barulhos externos, com os barulhos internos, com as forças espirituais da maldade. Mas se você puder entrar nessa lista aí daqueles que intercedem, nós ficamos muito gratos. Também tem a participação sua no sentido de divulgar esse material para outras pessoas. Aquilo que você achar relevante, então seria importante você ser um aliado nesse sentido. E se você puder também nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha, nós ficamos muito gratos. Nós vamos para um pequeno devocional e já a gente volta. Amado de minha alma, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, 1 e 2. Você provavelmente já ouviu alguém dizer a outro a frase eu te amo. Namorados, casados, pais, filhos podem dizer eu te amo para o outro. Alguns não conseguem pronunciar essa frase e dizem gosto muito de você ou alguma outra expressão de carinho verbal. De vez em quando, vejo casais que um dia disseram que se amavam, mas em pouco tempo disseram que se odiavam. Um casal pode confundir o verdadeiro amor com paixão e logo que as dificuldades aparecem, dizem eu não te amo mais. O poeta português Luís Vaz de Camões escreveu um soneto sobre o amor que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? O amor verdadeiro é uma decisão deliberada, de entrega e doação.
mesmo que não haja algum ganho ou troca aparente. Amar é muito mais que um sentimento, é muito mais do que paixão. Mas por mais bonito que seja esse soneto, e por mais que toque nossas emoções, a maior expressão do verdadeiro amor foi-nos dada por Jesus Cristo e registrado por João, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Ninguém que de fato tenha experimentado o amor de Jesus Cristo pode amar a Deus e ao próximo verdadeiramente. Em geral, vemos no ser humano expressões sinceras e altruístas, mas também, muitas vezes, interesseiras. No entanto, o verdadeiro amor a Deus e ao próximo somente é possível pela vida de Jesus Cristo em nós. O salmista disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. Por que amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele que se tornou a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Por que o amamos? Porque Ele se deu a si mesmo por nós quando ainda éramos seus inimigos. Temos vida por meio da morte de seu Filho na cruz. Temos paz por meio do seu sangue derramado. Recebemos um novo coração porque Ele destruiu o velho coração na sua morte. Amor verdadeiro por Deus é, em todos os sentidos, resultado da ação dele por nós. Ele é o agente eficaz que agora me faz amá-lo de verdade. Porque o amamos? Porque Ele é a força da minha salvação, o meu baluarte. Em Deus sou plenamente satisfeito por causa do amor do Pai, manifestado em Jesus Cristo e revelado pelo Espírito Santo. Glória à Trindade Santa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a miséria da avareza. Mas antes de entrar no tema em si, vamos orar? Pai, nós precisamos que Tu abras os nossos olhos, que Tu amplies os nossos corações, para que nós vivamos uma vida na libertação do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes como este mundo aprisiona e deixa as pessoas cativas de certos sentimentos que apoderam a sua alma e elas não conseguem viver com leveza. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu operes nesse momento, na palavra, e que vidas sejam libertas, curadas, salvas, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. É o que nós oramos no nome dEle. Amém. Também eu estava falando que queríamos conversar um pouco sobre a miséria da avareza. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ele aqui é Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É muito importante nós termos esta consciência,
Porque a ganância pelo lucro não é nada mais e nada menos do que a deificação do ego. E se nossa mente estiver fixada em acumular riquezas, nós nos tornamos idólatras. Isto vai ser um Deus na nossa vida. O mundo propicia o suficiente para as nossas necessidades, para a necessidade de cada pessoa, mas não para a ganância. Essa foi uma frase de Mahatma Gandhi. A ganância, a avareza, a cobiça, eles são vícios que tomam conta da vida das pessoas. E enquanto outros vícios vão envelhecendo quando os homens alcançam a idade, a avareza é um vício que se torna mais jovem. Cada vez mais ele está tomando conta com uma força incrível. A avareza cresce na pilha do dinheiro. É por isso que Salomão, ele nos diz assim: quem ama o dinheiro jamais se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. E aí ele vai concluir e diz: isto é vaidade. Nós corremos atrás do vento, nós nos empolgamos por aquilo que é passageiro. Eu queria ler aqui uma fábula da cobra, do pássaro e do búfalo. Há muito tempo, em uma floresta densa, viviam uma cobra astuta, um pássaro livre e um búfalo forte. Embora fossem de espécies diferentes, os três animais eram amigos íntimos, e passavam muito tempo juntos. Certa manhã, a cobra disse aos seus amigos que havia ouvido falar de um tesouro escondido em uma caverna próxima. Ela propôs que os três fossem em busca do tesouro juntos e dividissem o tesouro igualmente entre si. O pássaro e o búfalo ficaram empolgados com a ideia e concordaram em seguir a cobra. O pássaro ia sobrevoando a área para vigiar e o búfalo, esquentando seus músculos para qualquer trabalho pesado que surgisse nessa aventura. Eles caminharam por horas, até que finalmente chegaram à entrada da caverna, que estava fechada com uma grande pedra. O pássaro sobrevoou a pedra e orientou o búfalo na tarefa de, pela sua força, removê-la da boca da caverna. E assim que se abriu uma pequena fresta, ele empurrando com força, a cobra rapidamente se esgueirou para dentro e o pássaro também entrou por aquele buraco, mas o búfalo não conseguiu entrar porque o buraco era pequeno. Logo dentro da caverna, a cobra encontrou o tesouro brilhante e começou a separar a sua parte. O pássaro ficou impressionado com a quantidade de ouro e joias que a cobra estava separando. No entanto, à medida que a cobra continuava a separar mais e mais do tesouro, ela começou a ficar gananciosa e se recusou a dividir
os bens com os outros. A cobra argumentou que, como havia sido ela a responsável direta pela ideia e por encontrarem o tesouro, ela merecia ficar com a maior parte. Vocês se lembram daquela ideia de que quem parte, reparte e não fica com a maior parte, ou é bobo ou não tem arte. E ela estava ali exercendo a sua astúcia. O pássaro e o búfalo ficaram chateados com a atitude egoísta da cobra, mas não sabiam o que fazer. Enquanto a cobra ainda estava obcecada com a sua riqueza, o pássaro e o búfalo conversaram e decidiram que iam embora e deixaram a cobra sozinha. Quando a cobra finalmente viu que eles tinham saído, ela saiu da caverna e eles já tinham ido embora e ela ficou ali olhando. Como é que ela ia levar toda aquela riqueza? Ela não tinha mãos, ela não tinha pernas para levar tudo aquilo. E ela se sentiu muito triste e solitária, percebendo que a sua ganância havia destruído uma bela amizade. E a única compensação que ela tinha era uma pequena moeda que ela levou na boca. Mas havia perdido o melhor tesouro, a amizade dos seus amigos. A ganância tem tirado muita gente da história, da caminhada dos outros. Por isso o Senhor está nos ensinando aqui a não sejam avarentos. Contentem-se com as coisas que vocês têm. E eu quero voltar para a gente fazer algumas aplicações práticas dessa história e do que a palavra de Deus nos fala sobre a miséria da avareza. É já que a gente volta. O personagem da cobra, ela tipifica o egoísmo, que na sua necessidade de endeusar-se, toma de uma ambição desmedida e quer tudo para si. A Bíblia mostra e condena tanto o egoísmo quanto a avareza. Condena tanto o egoísmo, que é o amor exagerado por si mesmo, como essa ambição, esse desejo ardente de poder, de glória e de bens materiais. Quantas amizades têm sido descartadas por este sentimento mesquinho que vai se aninhando no coração, que não tem basta, que sempre quer mais e vai desprezando os outros. Nenhum filho de Deus pode ser egoísta, nem ambicioso, porque tais coisas destroem o ser humano, transformando numa coisa. Nós deixamos de ser humanos para ficar possuídos. Em vez de possuir a riqueza, somos possuídos pela riqueza. É uma possessão maligna que toma conta de cada pessoa.
ela deixa de ser confiável, ela deixa de ser uma pessoa que traz alegria de convivência. Tiago fala sobre a inveja, que está muito ligada com a avareza, e ele diz que onde há a inveja, e eu digo também a avareza e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Esse tipo de vida financiado por esses sentimentos geram guerras, divórcios, inimizades, e isso só toma conta dos indivíduos que perdem, acabam ficando solitários com as suas coisas. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o dos outros. Quando nós vivemos só querendo para nós e não compartilhamos, nós viramos uma ilha. Nós nos tornamos pessoas solitárias, sempre com medo de perder o que temos, com medo que os outros venham retirar parte daquilo que é nosso. Nós não compartilhamos, não dividimos, e isso é adoecedor. Então, nós precisamos ter a consciência de que Deus não vai nos desamparar. A cobra era amiga do pássaro e do búfalo, mas a sua avareza tirou a amizade. Os dois saíram de perto dela, porque não é possível conviver. Há um provérbio em português que diz assim: o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. O verbo medrar, no português de Portugal, significa prosperar. O invejoso nunca prosperou, nem quem perto dele morou. Porque ele é um sugador, é aquilo que o público chama de seca-pimenteira. O avarento e o invejoso, eles são pessoas que estão sempre olhando e querendo e tirando do outro até as energias. Então, quando a gente pede a Deus, inclina o meu coração aos teus testemunhos, à tua palavra, e não a cobiça. Senhor, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes eu fico mais preocupado com o ter do que com o ser e com os relacionamentos. Provérbios vai dizer, no capítulo 18, no verso 1, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O avarento se torna solitário, porque ele não reparte. Uma vez eu estava conversando com um homem e ele disse que ele não ia deixar nada para os filhos. Eu disse: não vai deixar mesmo, porque você não tem nada. Você é uma pessoa extremamente individualista. Meu querido, a miséria da posse fez com que o John Rockefeller, o pai dos Rockefeller, dizer que o homem mais pobre que ele conheceu só tinha dinheiro. Amealhou tanto, mas perdeu amigos, perde relacionamentos, perde famílias. Então, nós poderíamos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Foi o que Jesus falou. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. E aí ele ainda faz uma outra pergunta: que daria um homem em troca da sua alma? O que está governando a sua vida? O que está dominando a sua existência? O amealhar, o adquirir, ou a oportunidade que Deus está dando a você de repartir? Há um texto bíblico que diz que é mais bem-aventurado aquele que reparte, aquele que dá, do que aquele que recebe. Então, eu considero que a avareza é uma maldição. A ambição, a ganância, a cobiça, eles retiram de nós toda a vitalidade, toda a dinâmica da vida. Você tem uma conta grande, você tem muito dinheiro, mas não tem alegria, não tem felicidade, paz, não tem contentamento. Essa é a palavra que Sócrates definiu como a maior riqueza. O homem mais rico deste mundo é aquele que se contenta com menos. Então, eu gostaria de dizer para você que melhor é ser humilde e ficar satisfeito do que você ter muito e viver uma vida solitária e sem significado. Uma boa amizade é uma dádiva divina que merece ser cultivada por toda a vida. Dizia um provérbio também antigo que melhor é amigo na praça do que dinheiro na caixa. Então eu queria que você olhasse, Deus não vai desamparar você que crê no Senhor, porque Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Pense nisso, pense de coração, creia no Senhor Jesus, a dádiva divina que veio para salvar você e a mim, é um dom eterno. E você tem aí a oportunidade também de ver nas nossas mídias sociais o que há de programas que sejam úteis para você e para que outras pessoas possam conhecer. Você pode examinar isso aí e nós vamos ficar aqui com o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Seja rico, rico da abundância da graça de Deus. Até a próxima.